Eu quero falar sobre os brados da cruz, ou sobre o que fez Jesus durante o tempo em que esteve crucificado na cruz do Calvário. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, fique atento, preste bem atenção, muito embora vamos falar daquilo que você já sabe. Você que está em casa, de igual modo, eu quero pedir a sua atenção. O culto de Santa Ceia é um culto em que devemos trazer em memória todo o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz do Calvário. Todo o seu enfrentamento para resgatar as nossas vidas. Eu convido-os à leitura do texto que está no Evangelho do Senhor, escrito por Lucas. O capítulo é o de número 23. E o versículo é o versículo de número 33. Lucas, o médico amado, que contribuiu muito com o ministério do apóstolo São Paulo, se destaca também como um historiador, alguém que com muito zelo e cuidado escreveu acerca do ministério de Jesus Cristo, pois Lucas teve a oportunidade, o cuidado de conferir detalhes da história com a mãe do próprio Jesus. E ele nos traz detalhes que enriquecem o ministério do Senhor Jesus Cristo. Detalhe que você não vai encontrar nos demais evangelistas. E Lucas também vai relatar os atos da igreja primeira. Então, é alguém de muita importância para nós, pois teve o cuidado de narrar detalhes importantes da igreja e da obra do dono da igreja, a saber, Jesus Cristo. Capítulo 23, o versículo 33, se você achou, diga amém. Está escrito: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. Diga amém pela leitura bíblica. Como eu disse, eu vou tentar conversar com os irmãos, porque o intuito nesta noite desta mensagem que Deus pôs no meu coração é para que nós possamos trazer em memória, neste ato tão sublime, todo o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E por falar nisso, tudo quanto Jesus viveu, começando pelo Getsemane, o jardim aonde Jesus sofreu as agruras da própria crucificação. Lucas chega a detalhar que ele sofreu tanto ali ao ponto de suar, e o seu suor se transformou em sangue. Então, depois dali o Senhor é preso e ele é levado de uma maneira truculenta para a casa de Anás. Vai depois passar pela casa de Caifás. Depois ele é submetido ao sinédrio. O sinédrio, depois de dar uma sentença, mediante um julgamento fraudulento, manda levar Jesus para Pôncio Pilatos. Pilatos faz a sua avaliação e remete Jesus para Herodes. Herodes, ele avalia Jesus, ele incita Jesus a fazer algum milagre, mas Jesus ficou calado perante Herodes. Herodes então devolve Jesus para Pilatos novamente. Depois Jesus, ele é condenado à morte de cruz, recebe aqueles açoites que de uma maneira tão violenta deixaram as costas de Jesus
praticamente em uma grande ferida, ou quase que uma única ferida em todas as suas costas, dado a agressividade dos açoites que ele foi submetido. Depois o Senhor é coroado com uma coroa de espinho. Tudo isso que eu disse, seguindo mais ou menos uma sequência dos acontecimentos, foi o caminho trilhado por Jesus até ser condenado. Porém, queridos irmãos, o que eu quero, na verdade, é chegar ao lugar aonde Jesus foi crucificado, lá no Gólgota, também conhecido como Monte Caveira. E aqui eu quero que você, nesta noite, que nós possamos nos deter um pouquinho, ali com Jesus, no Monte Caveira, aonde ele é crucificado, para que possamos juntos avaliarmos o que fez Jesus Cristo durante o tempo em que esteve crucificado ali no Gólgota. O nosso querido Jesus, o nosso amado Salvador, esteve crucificado desde as 9 horas da manhã. Quando você vai ler o relato dos evangelistas, para os judeus, ele chama às 9 da manhã como sendo a hora terceira. Os evangelistas vão dizer que ele é crucificado na terceira hora do dia. E aí, para nós, isto é 9 horas da manhã. Depois, o Senhor Jesus Cristo, ele fica ali crucificado até a 9ª hora, que para nós é às 15 horas, às 3 horas da tarde. Mas dentro deste período que Jesus ficou crucificado, um período de 6 horas, nós podemos dividir esse período de 6 horas em 2 períodos de 3 horas. Por quê, pastor? Porque o período do meio-dia até as 3 horas da tarde, a Bíblia vai nos dizer, Mateus vai nos contar de uma maneira muito clara, que houve trevas sobre a face da terra. Então, das 9 ao meio-dia, Jesus é crucificado, escarnecido, zombado, e ele está lá. E aí você percebe que as pessoas desprezam aqueles por quem o Senhor estava dando a sua vida. É literalmente escarnecido, mas a natureza está observando. O sol não suporta, não aguenta em ver o seu Criador agonizando já há 3 horas, pendurado naquele madeiro, na condição de pecador ou na condição de maldito, porque diz a Bíblia que maldito é todo quanto ou seja crucificado ou for condenado à morte de cruz. E isto era aplicado, esta pena capital, para aqueles homens tidos como alguém que era mal para a sociedade, pessoas indesejadas, pessoas de um nível social intolerável, numa linguagem clara, literalmente uma condenação para malfeitores, para bandidos. E Jesus Cristo não era um malfeitor, pelo contrário, a humanidade jamais viu, jamais presenciou um benfeitor como aquele que agora está crucificado lá no Monte Caveira. Então, enquanto ele era escarnecido, zombado, durante 3 horas, o sol, ao ver o seu Criador, não suportou, negou-se a clarear, negou-se a mostrar detalhadamente o seu Criador naquela condição. E a Bíblia diz que a partir do meio-dia houve trevas sobre a face da terra. Então, meus queridos irmãos, durante essas 6 horas que ele esteve agonizando na cruz, até render o seu espírito ao Pai. O mais curioso é
exatamente este período de 3 horas de trevas, o Senhor fica 6 horas agonizando, sofrendo, pendurado naquele madeiro, por um único motivo: por amar você, por amar você, por amar você, por amar você, por amar a mim, por amar a nós. Oh, este foi certamente o motivo que levou Jesus a ser crucificado: o amor com que ele amou a mim e a você. Porque ele declarou, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou, ele deu Jesus Cristo, seu Filho amado, para a salvação da minha e da sua alma. E para salvar a nós, ele amou. E amou tanto que se entregou, que deu a sua vida para ser crucificado na cruz do Calvário, a fim de salvar a mim e a você. Mas se você está comigo lá no Gólgota, se você está comigo lá no Monte Caveira, vamos analisar juntos o que fez Jesus durante o tempo que ele esteve crucificado. Primeiro, enquanto muitos zombavam, gritavam, escarneciam de Jesus, Jesus ali estava calado, mas de repente Jesus abriu a sua boca e você vai encontrar o primeiro brado da cruz. Jesus resolve, meus queridos irmãos, orar. E ele faz uma oração curta, mas uma oração muito comovente. Jesus vai orar em favor daqueles que zombavam dele. Jesus vai orar em favor dos seus algozes. Jesus ora em favor daqueles que estavam matando ele na cruz do Calvário. Jesus abre a sua boca e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Deixa eu falar com você, meu irmão. Você teria coragem, minha irmã, você teria coragem de abrir a sua boca e dizer: Senhor, perdoa ela, que está me caluniando, me difamando, ela não sabe o que está dizendo. Você teria coragem, meu irmão, de orar pelo seu inimigo, por aquele que faz o mal contra você? Teria coragem? Eu não sei se você teria coragem, principalmente no auge da agressão, no momento em que você está sendo ali exposto, zombado, escarnecido, judiado. Nesse momento, quando eles esperavam que de alguma maneira o Senhor, no mínimo, questionasse, reclamasse o fato, ou pelo fato de estar sendo tratado como malfeitor, sendo crucificado por eles, ele abre a sua boca e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você pode, levanta a sua mão comigo e diga: glória a Jesus. Jesus orou pelos seus malfeitores. Segundo brado, o segundo ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, Jesus, depois de orar pelos seus malfeitores, Jesus resolve consolar a sua mãe e também o seu discípulo amado, o discípulo João. Meus queridos irmãos, eu fico imaginando o coração de Maria, o coração de uma mãe. Você, minha irmã, você que está aqui, quando você vê um filho doente, eu sei, e eu vou dizer porque eu também sou pai, quando o filho está doente, nós queremos ocupar o lugar dele, queremos estar doente no lugar dele, para sofrer e não ver o nosso filho sofrer. Agora imagine, minha irmã, imagine, irmãos, a mãe de Jesus Cristo olhando para ele, todo ensanguentado, pregado, vivo na cruz do Calvário, o seu coração dilacerado, o seu coração de mãe ali, contrito, quebrantado, chorosa, lamentando em perder aquele filho querido, aquele filho amado, que cresceu no seu ventre, que ela criou, que acompanhou os seus primeiros dias, que amamentou, que ajudou a dar os seus primeiros passos, que ensinou-lhe as primeiras palavras, que orientou
notou certamente nas suas primeiras orações, olha o zelo, olha o amor, olha o cuidado. Agora aquela mãe que defendeu, que amparou, que segurou no colo o seu filho, agora ela está ao pé da cruz, e ele pregado, e ela sem consolo chorava. Jesus dá um jeitinho de olhar para sua mãe, e ao olhar para sua mãe, ele vê o padecimento, o sofrimento da sua mãe, e agora como confortar a sua mãe? Ei, como consolar uma mãe numa situação desta? Jesus Cristo olha para a sua mãe. João, aquele que estava ao lado de Maria, ele nos destaca isso de uma maneira muito interessante, e eu quero ler com você capítulo 19 do evangelista João, e o versículo é o versículo 26 e o versículo de número 27. Preste atenção, diz o texto: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe, olha a expressão: mulher, eis aí o teu filho. Ora, irmãos, Maria estava perdendo filho, e agora, como preencher este vazio, Jesus viu a perturbação do coração dela, que lamentava a perda de um filho. Então ele olha para ela e disse: mulher, olha aí do seu lado, eis aí o teu filho. Versículo 27, depois disse ao discípulo, isto é a João: eis aí a tua mãe. E quando Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, olhou para João e disse: filho, João, olha aí a tua mãe. Naquele momento João entendeu, Maria compreendeu. A partir daqui João assume a responsabilidade de Jesus na família. João vai confortar o coração de Maria. Maria é consolada com a presença de João, e João literalmente ocupa o lugar de Jesus Cristo na sua família. E é agora, mesmo sofrendo, em agonia, Jesus para consolar a sua mãe, para consolar o seu discípulo. Olha aqui, meu irmão, é por isso que num culto como este, muito embora trazemos à memória o padecimento, o sofrimento de Jesus Cristo, muitas vezes ficamos emocionados, e na maioria das vezes é natural você chorar, e você chora não de tristeza, não de pesar, mas nós choramos de consolo, de alegria, porque sabemos que aquele que estava vivo, pregado na cruz do Calvário, tinha por objetivo salvar a mim, salvar a você, para consolar-nos com a eternidade. Se você entende isto, levante mais uma vez as suas mãos e diga: glória a Jesus. Então, primeiro, Jesus ora pelos seus algozes. Segundo, Jesus consola a sua mãe e o seu discípulo. Terceiro, Jesus demonstra a sua necessidade humana. Sim, porque mesmo sendo Deus, ele não usa nenhuma das suas prerrogativas divinas durante o seu sofrimento. Até porque se ele usasse, Satanás apontaria. Satanás não iria admitir que ele, na condição de Deus, amenizasse o seu sofrimento. Pelo contrário, perceba que os condenados à morte de cruz raramente eram pregados. Eles eram amarrados, mãos e pés. Jesus foi pregado. Além de pregado na cruz, antes foi submetido a todos aqueles açoites, sem falar na via dolorosa, carregando uma cruz pesada, que não era dele, mas era de Barrabás. Mas ele passou por tudo isto. Ele passou por tudo isto, sofrendo as agruras em seu corpo físico, e não poupou-se em absolutamente nada, mesmo sendo Deus. Ele não poupa o seu sofrimento, mas ele é submetido a tudo isto, e agora aflora todo o padecimento humano, toda a dor física, e isso é visível no semblante do próprio Jesus Cristo, e o seu corpo demonstra todo o sofrimento que ele está vivendo ali na cruz do Calvário. E nesse momento, naquela agrura, Jesus então demonstra uma de suas necessidades humanas. E qual é a necessidade?
Jesus olha para os seus algozes e diz: tenho sede. Tenho sede. Irmãos, vocês são estudiosos da Bíblia. Nós vamos ver na quinta-feira, Jesus passa o dia inteiro em Jerusalém. Ele é aclamado. Depois se prepara a Santa Ceia. Ele celebra a ceia com os discípulos. Depois da ceia, ele vai para o jardim do Getsemane. Depois da ceia, durante a noite ou a madrugada no jardim do Getsemane, durante todo o restante da quinta-feira, você não vê Jesus beber água em momento nenhum, de maneira nenhuma. E ele é condenado à morte, às 9 da manhã é crucificado. Aqui já tinha se passado muito tempo, e ele perdendo sangue. Quando alguém perde sangue, a primeira coisa que sente é sede. A sede era muito forte, a sua língua estava seca, ele não conseguia dar o goto, engolir absolutamente nada, porque certamente nem saliva a sua boca produzia mais, tamanha era a secura. E Jesus demonstra a sua necessidade e diz: tenho sede. João capítulo 19 e o versículo 28, ele está aqui, irmãos, demonstrando a sua necessidade humana. E o que é que fizeram? Pegaram uma esponja, envolveram ela com vinagre, e diz a Bíblia que pegaram uma espécie de uma vara, levaram até a boca dele, para que ele pudesse beber vinagre. Você já experimentou beber alguma vez vinagre? Já experimentou, principalmente estando com sede? Não há quem consiga. E olha, no momento em que ele demonstra a sua necessidade humana, nem aí ele é atendido. Nem aí ele é atendido. Mas o Senhor está ali crucificado. E pela terceira vez, quando ele esboça algum sentimento, alguma reação, é para dizer que tem sede. Mas ninguém lhe dá água para beber. Mas ele disse: eu sou a fonte de água viva. Ele disse para a mulher lá no poço de Jacó: mulher, se você tomar desta água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. A fonte de água viva teve sede na cruz, mas ninguém deu-lhe água para beber. Em quarto lugar, Jesus, mesmo com sede, mesmo sofrendo, Jesus, ele promove aqui, irmãos, um ato que eu chamaria de o momento mais aguardado de Jesus na cruz. Jesus salva um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado. A Bíblia diz que foi crucificado com Jesus 2 ladrões, uma à direita, outra à sua esquerda, e na cruz do meio, Jesus foi colocado. E um dos ladrões dizia: ei, seguiu a multidão. Quem disse para você que a voz do povo é a voz de Deus? Mentiu. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Não se confunda. A voz de Deus não se confunde com a voz do povo. E nem a voz do povo tem nada a ver com a voz de Deus. Aquele homem crucificado pelos seus maus atos, com justiça ali estava, mas ele agora embarca na onda do povo, que zombava, que escarnecia, diz: ei, se tu és o Cristo, desce desta cruz, salva a ti mesmo. E aí é claro, né? Ele não é bobo, salva nós também. Como quem queria dizer: eu quero roubar mais, eu quero continuar na vida. Ei! E aí o outro disse: ei, cria vergonha. Estou parafraseando. Tenha vergonha. Você não se dá conta de quem você é, da condição que você está. Aí ele diz: nós estamos aqui por conta dos nossos atos. Nós merecemos a cruz. Nós merecemos a cruz. Agora este nenhum mal fez. Irmãos,
Olha como é bom dar um bom testemunho. Olha a importância. Aquele homem era um malfeitor, mas ele sabia que Jesus não era digno de morte. Ele sabia que Jesus era inocente. Quem disse para ele o testemunho de Jesus? Porque você não vai encontrar nenhum dos evangelistas dizendo que Jesus um dia falou com ele, ou alguém testificou para ele, mas de alguma forma o testemunho de Jesus falou ao coração daquele homem, e ele sabia, ele não é digno de morte de cruz, ele não poderia estar aqui, nós sim, por conta dos nossos atos. E aquele homem, mesmo observando o povo zombando de Jesus Cristo, escarnecendo e olhando a agonia dele na cruz do Calvário, porque estava numa situação física pior do que os dois ladrões, mas um daqueles diz para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Eu não sei se Jesus estava cabisbaixo, talvez, dado a agonia, o sofrimento. Imagine, irmãos, os pés pregados, um grande cravo transpassando os dois pés, fixado na madeira. Ele tentava se apoiar com os pés e doía demais, e aí perdia o equilíbrio, e tentava se segurar com as mãos, mas as mãos pregadas, aí doía aqui, doía as mãos, doía os pés, como se equilibrar, ia se encurvando ali, o pulmão perdia ar, por isso não respirava direito, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, aqueles espinhos cravados, Jesus Cristo ali já sofrendo, perdendo sangue há muito tempo, mas ele dá um jeitinho, ele sempre dá um jeitinho para salvar, aleluia, ele dá um jeitinho, e eu quero crer, os evangelistas não dizem, mas eu quero crer que ele dá um jeitinho, ele olha para a direita, em direção àquele homem, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o momento mais aguardado por Jesus, foi o momento de declarar salvação para o malfeitor. Em quinto lugar, vamos recordar, primeiro Jesus orou pelos malfeitores, por aqueles que lhe crucificaram. Segundo, Jesus consola a sua mãe e o seu discípulo. Terceiro, Jesus demonstra a sua necessidade humana, teve sede. Em quarto lugar, Jesus dá um jeito de olhar para um homem e salvar daquela condição. Em quinto lugar, Jesus se queixa com o Pai. E a queixa de Jesus vai mexer com todo o céu. Jesus vai se queixar o abandono do Pai, no momento em que ele mais precisava do Pai. O Pai depositou tudo nele, toda a esperança do resgate da humanidade. Mesmo sendo homem, ele não falha. Ele cumpre tudo quanto o Pai lhe exige. Mesmo no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não cumpra a minha, mas a tua vontade. Sujeição ao Pai. Ele se sujeitou em tudo ao Pai. Ele cumpriu na risca tudo quanto o Pai lhe impôs e lhe pediu. E agora, quando ele mais precisava do Pai, diz a Bíblia que nesse momento o apóstolo Paulo disse que aquilo que era contra mim, que era contra nós, o pecado da humanidade, agora estava sobre Jesus Cristo, o Santo, agora está sendo contaminado com o pecado da humanidade na cruz do Calvário. O Pai olha e tem uma coisa que Deus não consegue ver em nós, é o nosso pecado. É por isso que a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem de Deus. Deus não suporta o que o homem faz, mesmo amando ao ponto de dar Jesus Cristo. Agora o Pai vê o seu filho na condição de maldito, agonizando na cruz do Calvário. O Pai vira as costas para ele. Está escrito Mateus 27:46 que Jesus Cristo exclama e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Erebasure andaraya, erebasure mando quederia mandaraya. Por que me desamparastes?
Agora estava Jesus sozinho na cruz do Calvário. Nem os céus podiam fazer nada, porque o Pai não lhe assistia. E agora não tinha nenhuma deliberação no céu para ninguém, para nenhum anjo, para ninguém o consolar, para ninguém lhe ajudar, porque em nada ele poderia utilizar da sua divindade. E Jesus Cristo está sozinho na cruz do Calvário. Ele lamenta agora com o Pai o fato de estar sozinho. Certamente esse foi o momento mais difícil para Jesus. Não tenho dúvida em afirmar. O momento mais difícil foi quando o Pai vira as costas para ele na cruz do Calvário. Em sexto lugar, Jesus já em agonia. Jesus já nos últimos minutos de vida, Jesus rende o seu espírito ao Pai. Lucas capítulo 23 e o versículo de número 46, eu quero ler com vocês. Lucas 26 e o versículo 46, Jesus está em profunda agonia, já entre a vida e a morte. Olha o que diz: e clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está chegando o momento. O relógio vai marcar 3 horas. Edebaçu remandarai. Edebaçu quederia mandarai. Erraçore quederia súria mandarai. Cada segundo que vai passando, a agonia vai aumentando. E nos instantes finais ele disse: Pai, em tuas mãos eu me rendo. Eu entrego o meu espírito. Arabasure kedere asore mandaraia. Aleluia. Perceba que mesmo nos últimos instantes de vida, ele continua firme. Ele continua consciente da sua obra, da sua missão. Quer ver? Quer ver como isso é verdade? Em sétimo lugar, para concluir. Agora, Jesus declara, depois que ele diz: eu me rendo, eu entrego a ti o meu espírito, a minha vida. Aí o Senhor Jesus vai declarar consumada a sua obra na terra. João capítulo 19, e o versículo 30 está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, que na verdade não bebeu, mas colocaram na sua boca, ele então declara a seguinte frase: está consumado. Está pago. Está pago, a conta foi paga. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo: Pai, volta de novo, olha para mim, olha de novo, remandaraia, olha de novo, Pai, paguei a conta, está consumado, está pago a conta, pelo pecado do Davi, pelo pecado da Joana, pelo pecado da Maria, o pecado de José. Está pago. Agora tu podes me encarar de novo. Agora tu podes olhar para o homem de maneira diferente. A conta está paga. Está consumado. Levanta a sua mão comigo, levanta a sua mão e diga glória ao Senhor. Se você, meu irmão, foi contemplado por esse resgate, por esse pagamento, exulta de alegria. Você pode cear, você tem motivos para celebrar nesta noite. Você pode cercar a mesa com alegria no seu coração, com regozijo. Ele pagou a conta, ele pagou. Eu não merecia, nós não merecíamos, não éramos dignos, mas Paulo disse que a cédula que era contra nós, ele a cravou na cruz do Calvário. Quando o diabo, ele olha para você, você pode apontar a cruz, diga: olhe, eu sou fraco, eu sou falho, mas olha para a cruz, está aqui, a minha conta foi paga.
Adora o Senhor por um momento, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Você tem liberdade, você está na casa de Deus. Você agora foi comprado por um alto preço, o preço de sangue. Você custou caro aos cofres do céu, custou o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Está aqui os 7 brados de Jesus na cruz. Está aqui. Então você nesta noite, você vai tomar do pão e do cálice do Senhor. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao ingerir o pão, você vai sentir o gosto da salvação que custou caro. Ao tomar o cálice do Senhor, você vai saber que foi o sangue que limpa, o sangue que lava, o sangue que nos purifica, o sangue que nos aproxima de Deus, o sangue que nos deixa mais alvo do que a neve. Ele verteu todo o sangue para lavar a minha. Você exulta de alegria nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que prendia Jesus na cruz? O que prendia, pastor, Jesus na cruz? Eram os cravos? Não. O que prendia Jesus na cruz era o preço da minha salvação. O que prendia Jesus na cruz era o preço da tua salvação. Jesus te queria, Jesus queria a mim, Jesus queria um povo nesta terra. Aleluia. E era isso que prendia Jesus na cruz. Ele dizia: desce, desce da cruz. Desce, desce da cruz. Desce da cruz. O diabo queria, irmãos, alguém que diz: o diabo matou Jesus, o diabo judiou, matou Jesus. Não, Jesus disse assim: a minha vida ninguém tira, eu dou, eu dou, aleluia. Ei, sabe por que o diabo não matou Jesus? Porque a morte de Jesus é a derrota do diabo. Ei, a morte de Jesus é a minha e a sua vitória contra o diabo e contra o inferno. Ele tornou mais difícil, é verdade, mas Jesus venceu, e venceu firme. Ele venceu para que você pudesse cear. Aleluia. É por isso que João vai escrever no capítulo 6, Jesus ministrando, ele diz: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, porque faz menção ao seu padecimento. Todo crente salvo em Jesus Cristo tem que tomar parte da ceia do Senhor. E ao tomar parte da ceia do Senhor, você precisa trazer em memória o preço que Jesus pagou para te salvar. Não esqueça disso. Todas as vezes que alguém falar da crucificação, você vai lembrar do que fez Jesus durante o tempo em que esteve crucificado. Se é verdade, diga amém. Muito bem. Então, eu não vou pedir para você falar para o seu irmão, porque é proibido ter contato com o irmão. Só não está proibido você falar com ele. Ei, e com ele não precisa ter máscara. Aleluia. Não precisa ter máscara para falar com ele. Não precisa higienizar as mãos para falar com ele.
precisa ter o coração higienizado pelo sangue, para que o vírus do pecado não impeça a tua oração ser ouvida. Não coloque máscara para falar com ele, porque ele conhece você por dentro. Tem pessoas aqui, irmãos, que durante esses dias está com uma intimidade tão grande com Deus, está com uma intimidade tão grande com o céu, que o Espírito Santo está falando no coração dela, é minha. Está falando no coração dele, estou recebendo a adoração, estou recebendo, estou recebendo. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Oh, eu não sei o que você está sentindo, mas a minha alma se derrama na presença de Deus. Oh, remandarai, que a sua mandaraia, a sua quederia mandaraia. Ah, se o céu se abrisse e hoje Jesus nos levasse para a ceia das bodas do Cordeiro. Ah, Maranata, Maranata, Maranata. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Se você se alegra nesta noite na presença de Deus, diga amém. Aleluia. Então diga para você mesmo, diga eu. Tenha medo, pode dizer, diga eu. Não vou me esquecer de tudo que Ele fez por mim. Aleluia. Aleluia. Foi caro, mas Ele pagou o preço. Não se esqueça disso.